Imagine ser o homem mais poderoso do mundo e, ao mesmo tempo, sentir-se vulnerável como qualquer pessoa comum. Esse foi o paradoxo vivido por Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico. Ele poderia se perder em prazeres, riquezas e distrações infinitas, mas escolheu algo radicalmente diferente: dedicar sua vida a servir um propósito maior, guiado por princípios de sabedoria e virtude. Essa escolha, no entanto, exigia um preço. Para cuidar do que realmente importava, Marco Aurélio precisava aprender a não se prender ao que não tinha valor. Precisava, acima de tudo, se libertar do peso desnecessário de se preocupar com aquilo que nunca esteve sob seu controle. E aqui está a primeira verdade desconfortável: boa parte da dor que sentimos na vida vem do fato de nos importarmos demais com coisas que não dependem de nós. Ficamos ansiosos com futuros que talvez nunca cheguem, carregamos culpas de passados que não podem ser mudados e nos irritamos com circunstâncias presentes que simplesmente não temos poder para alterar. Mas e se o segredo para uma vida mais leve não fosse conquistar mais coisas, e sim aprender a se importar menos com o que não merece espaço dentro de nós? Parece simples. Mas pense bem, quantas vezes você já perdeu o sono preocupado com algo que, no fundo, não podia resolver? Quantas horas da sua vida já foram gastas em discussões, comparações, medos e ressentimentos que não levaram a lugar nenhum? Talvez você nem perceba, mas está permitindo que forças externas manipulem suas emoções como se fosse uma marionete. A filosofia estoica chama isso de ilusão de controle. Epicteto, outro pensador estoico, resumiu de forma brutal: existem coisas que estão sob nosso poder, e tudo o resto não está. É simples, mas profundamente transformador. E Marco Aurélio usou esse princípio para atravessar guerras, pestes, traições e as dores inevitáveis de estar vivo sem perder sua clareza de propósito. Mas aqui surge uma dúvida importante: será que, ao deixar de se importar com o que não controlamos, não corremos o risco de nos tornar frios, distantes, indiferentes ao mundo? Será que esse cuidar menos não é apenas outra forma de fugir da vida? É exatamente aí que a filosofia estoica dá sua reviravolta. Porque não se trata de abandonar o mundo, mas de escolher, com sabedoria, onde depositar sua energia. O estoico não foge, ele encara. Mas aprende a diferenciar o que merece sua atenção e o que é apenas ruído. E aqui está a promessa deste mergulho: ao final, você terá em mãos uma lente diferente para enxergar sua própria vida. Vai compreender como Marco Aurélio e outros sábios antigos usaram esse raciocínio para encontrar liberdade e paz mesmo em meio ao caos. Mais do que isso, você vai perceber como aplicar isso ao seu dia a dia, nas pequenas frustrações, nos grandes desafios, e principalmente na maneira como você lida com aquilo que escapa ao seu alcance. Porque a verdade é que o sofrimento não está apenas no que acontece lá fora. Ele nasce, quase sempre, da forma como escolhemos reagir ao que acontece. Quando aprendemos a filtrar o que merece nossa preocupação e o que pode ser simplesmente deixado de lado, recuperamos algo precioso: o poder de viver sem ser arrastados por cada onda do destino. A partir de agora, vamos explorar como essa sabedoria pode mudar sua relação com o futuro, com o passado e com o presente. Você vai descobrir por que se importa com coisas que não deveria, como isso rouba sua energia e como começar a quebrar esse ciclo. E, no final, vai se deparar com uma escolha simples, mas transformadora: continuar vivendo como refém das circunstâncias, ou finalmente assumir o comando do que realmente importa. Você já parou para pensar por que tantas vezes tomamos decisões que mais tarde parecem absurdas? Ou por que insistimos em sofrer por coisas que nunca chegam a acontecer? Não é apenas falta de inteligência ou de experiência. Existe algo muito mais profundo e traiçoeiro: armadilhas invisíveis dentro da nossa própria mente. Os estoicos não tinham um vocabulário moderno da psicologia, mas já percebiam isso há 2000 anos. Eles entendiam que boa parte do sofrimento humano não vinha dos fatos em si, mas da interpretação que damos a eles. O problema não é a realidade, é a forma distorcida como a percebemos. E aqui entra o primeiro inimigo oculto: o viés cognitivo. Nossa mente não é uma máquina neutra que analisa o mundo com precisão cirúrgica. Pelo contrário, ela é cheia de atalhos, ilusões e falhas de raciocínio. Atalhos que, em alguns casos, foram úteis para a sobrevivência de nossos ancestrais. Mas que, no mundo atual, muitas vezes nos fazem tropeçar em nossas próprias crenças. Um exemplo simples é a heurística da disponibilidade. Funciona assim: julgamos a importância ou a probabilidade de algo com base na facilidade com que lembramos de exemplos.
Se ouvimos falar muito sobre acidentes de avião, passamos a acreditar que voar é extremamente perigoso, mesmo que os números provem que é uma das formas mais seguras de transporte. Nossa mente nos engana, amplificando medos e preocupações que não correspondem à realidade. Agora pense, quantas vezes você já desperdiçou energia com medos fabricados dessa forma? Quantas vezes se preocupou com cenários que nunca se concretizaram, mas que pareciam urgentes apenas porque estavam frescos em sua memória? Essa é a armadilha. Você sofre pelo que não existe, enquanto ignora o que realmente importa. Outro viés poderoso é a ilusão de controle. Gostamos de acreditar que temos mais domínio sobre os acontecimentos do que realmente temos. Fazemos rituais, planejamos em excesso, nos apegamos a detalhes, tudo para alimentar a sensação de que podemos controlar o incontrolável. Quando algo foge do previsto, a frustração é enorme, porque esquecemos que a vida nunca prometeu obediência aos nossos planos. Marco Aurélio enfrentava esse inimigo diariamente. Imagine o peso de governar um império vasto, repleto de crises políticas, conspirações e guerras. Ele poderia facilmente acreditar que tinha poder absoluto, mas sabia que isso era uma ilusão. Seus escritos deixam claro: havia um limite intransponível entre o que estava em suas mãos e o que não dependia dele. Reconhecer essa fronteira era a chave para não se perder. Esse é o ponto: o inimigo não está lá fora. Ele está dentro de nós, nas pequenas distorções de pensamento que nos fazem lutar batalhas impossíveis. Achamos que o mundo deve se curvar aos nossos desejos, e sofremos quando ele não corresponde. Criamos expectativas irreais sobre pessoas e situações, e nos decepcionamos ao perceber que ninguém nasceu para cumprir o roteiro que escrevemos em silêncio. Essa luta interna é silenciosa, mas devastadora. É como tentar remar contra uma correnteza infinita. Quanto mais você insiste em controlar o que não pode ser controlado, mais exausto e frustrado se torna. E é justamente aí que o inimigo invisível se fortalece. Quanto mais você acredita que tem poder absoluto, mais frágil se torna diante da realidade. Talvez agora você esteja se perguntando: mas então, se não posso controlar o mundo, o que sobra para mim? Apenas aceitar tudo passivamente? Essa é a tentação do ceticismo e da apatia, mas não é o caminho que os estoicos propunham. O verdadeiro antídoto não é desistir, e sim redirecionar sua energia. Em vez de desperdiçar forças tentando dominar o incontrolável, você as concentra no que realmente está em suas mãos: suas escolhas, seus valores, sua reação aos acontecimentos. Epicteto dizia que a liberdade verdadeira começa no momento em que entendemos essa distinção. E aqui a tensão começa a se formar. Porque perceber esse inimigo invisível é só o primeiro passo. Reconhecer que estamos presos a vieses, ilusões e distorções não basta. Precisamos aprender a lutar contra eles, e isso exige um tipo de raciocínio diferente, mais profundo, mais estratégico, quase contraintuitivo. Os estoicos chamavam isso de viver em acordo com a razão. Hoje podemos dar outro nome: pensamento de segunda ordem. Uma maneira de enxergar além da primeira impressão, além da resposta automática, além da ansiedade imediata. E é justamente aqui que a história ganha seu ponto de virada. Porque agora que você já identificou o inimigo, está pronto para conhecer a arma que pode desarmá-lo. Uma ferramenta mental poderosa, capaz de transformar a maneira como você interpreta os acontecimentos da sua vida. Imagine a seguinte cena: você recebe uma proposta de trabalho. O salário é alto, a vaga parece promissora, mas algo dentro de você hesita. Sua mente começa a disparar imagens rápidas. Lembra-se de um amigo que trocou de emprego e se arrependeu, lembra-se das notícias sobre crise no setor, lembra-se também da segurança que sente no lugar atual. Em minutos, sua cabeça está tomada por vozes conflitantes. O que aconteceu aqui? Sua mente ativou um dos atalhos mais traiçoeiros: o viés da disponibilidade. As lembranças mais fáceis de acessar, o amigo arrependido, as notícias recentes, pesam muito mais do que dados concretos. Você não analisou de forma racional os prós e contras, apenas deixou que memórias convenientes ditassem sua percepção. Agora, pense em outra situação. Você estuda horas para uma prova e decide que, por ter se esforçado tanto, o resultado só pode ser positivo. Esse é outro inimigo invisível: o viés do esforço. Acreditamos que dedicação garante sucesso, quando, na verdade, esforço é apenas um dos fatores. Resultado depende de muitos outros elementos, inclusive de alguns fora do nosso controle.
O perigo está em acreditar que o mundo tem uma lógica de justiça automática, quando não tem. E talvez o exemplo mais perigoso de todos seja a ilusão de controle. Basta observar como muitos investidores amadores se comportam em períodos de crise. Eles acreditam que podem prever o mercado, fazer ajustes rápidos e sair sempre ganhando. Mas a realidade é que, quanto mais acreditam controlar cada movimento, mais se expõem a erros desastrosos. A história está cheia de pessoas brilhantes que perderam fortunas porque confundiram sorte com habilidade. Esses exemplos mostram como funcionam as armadilhas internas. Mas até aqui só identificamos o problema. A pergunta crucial é: como escapar desse labirinto mental? É nesse ponto que entra uma ferramenta de raciocínio poderosa, o pensamento de segunda ordem. O que significa isso? De forma simples, é o hábito de ir além da reação imediata, além da primeira resposta que sua mente oferece. Em vez de aceitar o pensamento automático, você o interroga. Em vez de decidir com base na impressão inicial, você projeta as consequências além do óbvio. Primeira ordem é pensar assim: se eu comer esse doce, vou sentir prazer agora. Segunda ordem é pensar: se eu comer esse doce, talvez sinta prazer agora, mas amanhã vou me arrepender, minha saúde será prejudicada e meu progresso será atrasado. Percebe a diferença? A primeira ordem vive no curto prazo. A segunda ordem olha além, revela o impacto de longo prazo e mostra o quadro completo. Marco Aurélio aplicava isso constantemente. Quando enfrentava a possibilidade de guerra, não pensava apenas na glória imediata de uma vitória, mas também no custo humano, no desgaste do império, nas repercussões políticas. Esse raciocínio evitava decisões impulsivas. Ele não era um homem sem emoções, era um homem que treinava sua mente para não ser escrava delas. Mas não pense que isso é restrito a imperadores ou filósofos. O pensamento de segunda ordem pode ser aplicado no cotidiano mais comum. Imagine que você está prestes a responder uma mensagem ofensiva. Primeira ordem: devolver na mesma moeda, aliviar a raiva. Segunda ordem: se eu responder assim, vou alimentar um conflito, talvez destruir uma relação, talvez me arrepender depois. O simples ato de pausar e projetar o efeito futuro já muda tudo. Ou considere uma escolha financeira. Primeira ordem: gastar em algo que traz prazer imediato. Segunda ordem: entender que cada gasto hoje é um investimento perdido amanhã, que a soma das escolhas molda seu futuro financeiro. Pequenos ajustes, multiplicados pelo tempo, definem destinos inteiros. Esse é o poder dessa ferramenta. Ela expande o horizonte da consciência. Obriga você a sair da prisão do momento presente, a não ser refém do impulso ou da emoção imediata. E não é apenas um exercício de raciocínio lógico. É também uma prática de liberdade interior. Porque, quando você consegue enxergar além da primeira camada, o mundo perde parte do poder que exerce sobre você. As opiniões alheias, os medos fabricados, as tentações do agora, todos ficam menores diante de uma visão ampliada. Epicteto dizia que não sofremos pelas coisas em si, mas pelas interpretações que damos a elas. O pensamento de segunda ordem é justamente o filtro que corrige essas interpretações. Ele impede que sejamos arrastados pelo turbilhão mental. Mas aqui surge uma pergunta inevitável: se é tão poderoso, por que tão poucas pessoas usam esse tipo de raciocínio? A resposta é desconfortável, porque dói. É mais fácil ceder ao prazer imediato do que pensar nas consequências. É mais confortável acreditar que temos controle absoluto do que aceitar nossa vulnerabilidade. É mais rápido reagir do que refletir. O caminho mais curto parece mais tentador, mas é também o mais perigoso. Quem pratica o pensamento de segunda ordem entra em uma espécie de contracorrente. Enquanto a maioria vive presa no agora, você passa a enxergar a paisagem inteira. Isso pode até gerar desconforto no início, mas é também o que abre portas para uma vida mais estável, mais consciente e mais livre. Pense em qualquer decisão que você esteja prestes a tomar hoje. Aplique o filtro. Qual é a consequência imediata? Qual é a consequência daqui a uma semana? E daqui a um ano? E daqui a 10 anos? Essa simples mudança de perspectiva é capaz de alterar rotas inteiras. Ela transforma não apenas as grandes decisões, mas também os pequenos hábitos. O que você come, o que você lê, como responde às pessoas, como organiza seu tempo, tudo isso pode ser elevado a um novo nível de consciência. E aqui a tensão atinge o ápice.
Porque agora você entende não apenas quem é o inimigo invisível, mas também a arma que pode derrotá-lo. A mente não precisa ser um campo de batalha perdido. Ela pode ser treinada, lapidada e direcionada. Mas há algo ainda mais importante: saber como aplicar esse raciocínio de forma prática no dia a dia. Não basta conhecer o conceito. É preciso colocá-lo em ação, até que se torne parte natural de quem você é. E é justamente isso que vamos explorar a seguir: como transformar o pensamento de segunda ordem em uma prática viva, aplicável a qualquer área da sua vida, desde decisões pessoais até escolhas profissionais, desde relações íntimas até momentos de crise. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive em um piloto automático mental? Elas não param para refletir sobre as consequências além do óbvio. Reagem ao que está diante delas, como se o mundo fosse apenas a soma de instantes imediatos. Mas a vida não é feita de instantes isolados. Ela é feita de encadeamentos. Cada escolha de hoje é uma peça de dominó que empurra a próxima. É por isso que o pensamento de segunda ordem é tão transformador. Ele não muda apenas a forma como você decide, mas muda a forma como você enxerga a própria vida. Vamos tornar isso mais prático. Imagine que você tem o hábito de adiar tarefas importantes. Primeira ordem: você sente alívio agora, evita desconforto. Segunda ordem: cada adiamento constrói uma parede invisível entre você e seus objetivos. A soma desses pequenos atrasos se torna, com o tempo, um abismo. Ou considere os relacionamentos. Primeira ordem: falar sem pensar pode aliviar sua raiva no momento. Segunda ordem: cada palavra mal colocada cria fissuras, que, multiplicadas por anos, podem quebrar vínculos que levaram décadas para serem construídos. E ainda, na saúde. Primeira ordem: pular o treino hoje parece inofensivo. Segunda ordem: o acúmulo desses pequenos hoje é o que desenha seu corpo, sua energia, sua vitalidade no futuro. Percebe o padrão? O presente parece sempre pequeno, mas o futuro é feito de repetições do presente. Mas aqui está o ponto crucial: pensar em segunda ordem não significa viver paralisado pelo futuro. Não é sobre ter medo do que virá. É sobre ganhar clareza. É sobre viver o agora com consciência do que ele gera, em vez de ser escravo de impulsos que amanhã se transformarão em arrependimento. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo como um lembrete constante: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. E reagir com sabedoria exige essa pausa. Essa respiração entre o estímulo e a resposta. Você pode começar treinando com pequenas perguntas diárias. O que estou prestes a fazer me serve apenas agora ou também no futuro? Qual é o custo escondido dessa decisão? Se eu repetir essa escolha todos os dias, onde estarei em 5 anos? Essas perguntas parecem simples, mas são como lanternas em uma caverna. Elas iluminam o caminho onde antes havia apenas escuridão. E aqui chegamos ao ponto de virada emocional, a descoberta de que a mente não é um inimigo a ser derrotado, mas uma ferramenta a ser treinada. Todos nós temos vieses, ilusões, atalhos perigosos. Eles não vão desaparecer, mas podem ser domados, como cavalos selvagens que, quando guiados, se tornam força em vez de ameaça. O valor real disso é que você deixa de viver à mercê do acaso. Passa a ser autor consciente da própria história. E isso muda tudo. Veja como essa mudança se aplica em diferentes áreas da vida. Carreira. Quando todos buscam atalhos e gratificação imediata, você enxerga além. Não pensa apenas no cargo de agora, mas no posicionamento de longo prazo. Isso faz com que pequenas escolhas, repetidas de forma estratégica, coloquem você em lugares que parecem inatingíveis para a maioria. Relacionamentos. Em vez de reagir a cada conflito como se fosse o fim do mundo, você projeta o impacto futuro das suas palavras. Aprende a ceder em batalhas menores para vencer na guerra maior. A preservação de vínculos sólidos e saudáveis. Decisões financeiras. Enquanto muitos gastam por impulso, você entende que cada gasto é também uma escolha contra algo maior no futuro. Esse raciocínio cria independência, liberdade e tranquilidade. Vida interior. Talvez o mais importante. O pensamento de segunda ordem protege contra a tirania das emoções. Ele não elimina a tristeza, o medo ou a raiva, mas impede que eles comandem suas escolhas. Você se torna maior que eles. E esse é o verdadeiro poder. Não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, tomar melhores decisões ou evitar erros.
Trata-se de conquistar algo que poucos têm, ser dono da própria mente. O mundo atual recompensa a pressa, a reatividade, o grito mais alto. Quem consegue pausar, refletir e projetar além da primeira ordem se torna automaticamente raro. E, por ser raro, se torna valioso. Mas aqui surge o último segredo. Aplicar esse tipo de pensamento não é algo que você fará apenas uma vez. É uma prática diária. É como afiar uma lâmina. Quanto mais você pratica, mais afiada se torna sua mente. Comece pequeno. Antes de responder um e-mail, antes de aceitar um convite, antes de tomar uma decisão aparentemente banal, faça a pergunta: e depois? Essa pergunta simples abre a porta para um raciocínio mais profundo. Com o tempo, esse hábito se torna automático. Você não precisará se forçar a pensar em segunda ordem, será natural. Sua mente começará a projetar o impacto futuro de cada decisão quase como um reflexo. E quando isso acontecer, você perceberá algo poderoso. As pessoas ao seu redor continuarão tropeçando nos mesmos erros, repetindo os mesmos padrões, sendo vítimas das mesmas armadilhas. Mas você terá construído uma clareza que poucos possuem. E é aí que a vida muda. Porque quando você enxerga o que os outros não enxergam, consegue fazer o que os outros não conseguem. O pensamento de segunda ordem não é apenas uma técnica. É um divisor de águas. É a diferença entre viver reagindo e viver construindo. Entre ser arrastado pela corrente e ser aquele que conduz o barco. E a verdade é que, no fundo, você já tem essa capacidade. Sempre teve. O que faltava era a consciência de usá-la. Então, da próxima vez que sua mente tentar enganar você com atalhos fáceis, lembre-se disso. Cada impulso é apenas a primeira camada. Atrás dela existe uma rede de consequências, invisível a olho nu, mas clara para quem aprendeu a enxergar. E quando você passar a enxergar dessa forma, não apenas suas decisões mudarão. Sua vida inteira se transformará em um caminho mais lúcido, consciente e estratégico. Você deixará de ser refém dos impulsos para se tornar arquiteto do próprio destino. Cada vídeo aqui no canal é feito para expandir sua consciência e te levar a resultados reais. Até o próximo vídeo aqui no Mentoria Estoica.